Vamos lá, então, olá a todos. Hoje nós vamos falar de grade de lealdade familiar. Meu grande convidado é meu amigo, grande amigo, Furlan Vilela, responsável por eu resolver colocar esse conteúdo aqui para vocês. Bom, já vou colocar o Furlan aqui, que nós não vamos ficar dando muita roda. Furlan, aceita aí, que eu preciso falar com você aparecendo para as pessoas saberem quem é o Furlan Vilela. Ô, o grandioso aí. Áudio. Tudo bem, seu Furlan? Deixa eu só fazer o teste aqui já da foto, só para ver se vai funcionar bem o que eu quero. Ah, Ah, Furlan. não, Apareceu aí para você também? apareceu. Você ficou pequenininha, ela ficou perfeito. Tá, mas você também consegue pôr a foto aí. Testa aí, Furlan. Deixa eu ver aqui. Dan, 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 dan. Tem onde escreve o comentário, né? Daí tem um ponto de interrogação, a seta, uma carinha e aí tem as fotos. Aparece isso para você ou não? O aviãozinho, a carinha e girar a câmera. Mais nada, Claudinho. Ah, tá. Então vamos, eu vou colocando aqui o que tem para ser colocado. Tranquilo? Tudo bem, senhor Cláudio? Então, tudo jóia. Pessoal, então uma boa noite a todos que estão aqui, a todos que vão chegar. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante. Porém, antes de colocar o tema, nós vamos chegar no porquê nós chegamos no tema, né, Furlan? Com Então, certeza. Furlan, antes de eu contar a história de como tudo aconteceu, eu gostaria primeiro que você se apresentasse. Eu acho que você se apresentando é melhor. Quem é você? O que você faz? Aonde você mora? Onde você atende? Boa noite a todos. Muito obrigado, Claudinho, pelo prazer dessa live, esse convite. Orgulhoso de estar com você. É um cara que está fazendo um trabalho bacana aí no Brasil. Claudinho, meu nome é Furlan Vilela, para quem não me conhece, o público do Cláudio. Sou fisioterapeuta, trabalho com a linha da microfisioterapia, com a nova medicina germânica, com ciclos de vida, memória de formação, que é onde nós conseguimos resgatar essa grade da lealdade familiar, que tem muita informação. Hoje mesmo, mais cedo, conversando com o Claudinho, falei, Claudinho, é uma live que ela pode ser sucinta, mas ela pode ser muito complexa, porque ela tem informação demais. Aqui você descreve uma pessoa só com essa grade da lealdade familiar e prova para ela o porquê que ela veio e o que ela vai fazer da vida. Eu queria também que você apresentasse, Claudinho, que tem muitas pessoas talvez não te conhecem ainda. Eu não entendi ainda onde que você mora, onde você atende. Acho que você pulou essa parte. Parte eu pulei, né? Vamos Atendo, lá. atendo em Mineiros e atendo Canaranda e Palmas. Canaranda, Mato Grosso e Palmas, Tocantins. Eu sou quase um caminhoneiro, eu sempre falo. Vamos lá, gente. Então, eu sou o Cláudio, né? Sou Cláudio Santos, sou de Araçatuba, interior do estado de São Paulo, para quem não me conhece. Estou na microfisioterapia faz 15 anos, na leitura biológica faz 13 anos, né? Desde 2007. A grade de lealdade familiar foi uma coisa que eu comecei lá em 2009, quando a Josi veio para o Brasil na primeira turma. Mas antes de falar, né, eu atendo aqui em Araçatuba, na cidade de São Paulo, capital, fazem 12 anos também. Mas antes de falar sobre isso, eu quero contar uma história para vocês. O Furlan foi um cara que eu conheci quando eu fui repetir o curso do Corbel em 2015, 2014 para 2015. E foi um amigo que a gente, no primeiro dia já entrosou, né, Furlan? E ali a gente criou uma grande amizade. O Furlan, para quem não sabe, gente, é um dos caras que mais atende no Brasil, tá? É um dos micros que mais atende no Brasil em termos de número de pacientes, então tem uma experiência gigantesca. Furlan a gente às vezes não leva muito a sério, eu e ele, porque a gente faz muita piadinha, a gente brinca, mas na hora de ser sério, a gente sabe ser muito sério. E o conteúdo, com certeza, é muito rico, muito bom. Então, como que começou, né, essa parte toda entre eu e o Furlan? Eu tenho esse conteúdo, vamos ver se eu vou conseguir diminuir. Não, não vou conseguir, tá? Mas é o ser consciente e coerente. E aí esse meu amigo, opa, fiquei bem na frente, Furlan, não funcionou muito bem não, mas tudo bem. Me levou já 2 vezes para Goiânia para dar treinamento para os pacientes dele, né? Então, é uma grande amizade que a gente construiu. E depois disso, a gente sempre conversando ali nos bastidores, né? Pedi para o Furlan dar um feedback para mim sobre o treinamento, sobre o que ele achava, e ele falou assim, Claudinho, eu acho que falta ali a grade de lealdade. Eu falei assim, pô, Furlan, fantástico, né? E aí eu pus ele no rolo, eu falei assim, então quem vai dar a grade de lealdade agora é você.
né? E eu abro um espaço ali dentro do treinamento, nós vamos ter que aumentar o tempo dele, mas você vai dar esse treinamento. E aí foi, né, veio a pandemia, acabamos não conseguindo realizar o que a gente queria esse ano, da forma como foi planejado, né, Furlan? Mas ainda vamos Eu conseguir. sei, mas vai dar. E aí eu falei para o Furlan, Furlan, o conteúdo já está dentro do Ser Consciente e Coerente, porém, nada mais justo que apresentar para as pessoas aquele que resgatou esse conteúdo na minha vida. Porque eu sempre usei o primeiro, segundo, terceiro filho, nós vamos falar disso hoje, mas eu não estava usando todo o conteúdo que eu tinha. E o Furlan foi o cara que fez o curso da Josi, inclusive lá na Bélgica, né, Furlan? E aí o Furlan tem uma bagagem muito grande dentro disso. Eu falei, Furlan, quem vai apresentar esse conteúdo vai ser você. Nada mais justo, porque foi você que me deu toda essa ideia. Então, Furlan, a partir desse momento, eu entrego a palavra para você. Eu queria que você fizesse as pessoas entender um pouco, tá? Por que que os filhos são diferentes, né? Eu separei essa foto aqui só para deixar para as pessoas poderem entender que nós estamos falando de família, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo filho, mas só para as pessoas entenderem, Furlan, que elas não são iguais, irmãos não são iguais. Muitas pessoas falam, né? Fui criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, por que que eu sou diferente do meu irmão? Por que que meu irmão é diferente de mim? Então vai É você, Furlan. Fala aí pro pessoal. difícil essa situação. Mas, Claudinho, antes de mais nada, vamos salientar que cada um tem sua opinião, a gente não está impondo nada aqui, a gente está só propondo e trazendo o conhecimento que nesses anos nós conseguimos adquirir com mestres, com estudos, com experiências de consultório. Então, aqui não impomos nada. Cada um é livre da sua opinião. Eu gosto de deixar isso claro porque fica gravado e depois algumas pessoas falam, vocês estão impondo. Não, nós estamos só passando o nosso conhecimento, o que aprendemos e o que atendemos todo dia isso. Então, Claudinho, essa parte do 1, 2, 3, que eu sempre falo que é o que a gente vive no real, que são a primeira grade lá, que vamos explicar bem cada um tem sua energia. Porém, existe a outra parte da lateralidade, que a gente sempre fala também, que existe percepções, cada um tem sua percepção, é criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Eu mais a Carla fizemos uma live recentemente falando do ambiente que molda as pessoas, mas mesmo em cima do seu ambiente, você tem percepções diferentes. Cada um tem a sua percepção. Que a gente entra lá no primeiro filho. O primeiro filho, a percepção dele vamos voltar nos nossos, vamos voltar nos filmes, hierarquia é o rei, é o que pega toda a responsabilidade da família, que engloba todas as ações, ele que comanda tudo. Vamos dar uma pincelada, depois a gente volta falando um pouquinho. O segundo filho, sempre a gente fala que vai frutificar a família, vai ser a que vai poder dar os bens genéticos da família, vai englobar toda a frutificação mesmo que a gente fala. E o terceiro filho é a comunicação. Sempre ele é o que vai estudar, vai comunicar, todos os problemas vão chegar nele, ele vai passar para todo mundo, ele vai ter toda essa comunicação. Mas isso é uma grade de lealdade familiar com a evolução, né, Claudinho? Ela pode ser, você pode ver ela de duas maneiras, vertical e horizontal. São evoluções de vida que conforme cada um. Eu sempre gosto de ler ela, em primeiro lugar, para os meus pacientes, ensinando o que é 1, 4 e o 7, que é uma grade da energia masculina. Sempre as pessoas mais fortes, quando eu falo mais forte, a gente não está falando de opinião, não. Simplesmente normalmente é o da ação, que vai simplesmente fazer ação, vai levar toda a responsabilidade da família, tomar decisões. O número 4 que a gente fala, ele já seria um prefeito. Ele tem toda a sua ação também. Porém, ele está mais um pouco, o que a gente falaria virtual, um pouco mais longe. Ele seria o prefeito, ele comandaria um pouco mais à distância. E o número 7, que eu costumo dizer, que ele seria o presidente da República. O que seria o presidente da República? Ele comandaria simbolicamente mais longe. Ele comanda tudo, que são energias. A gente pode jogar um pouco da energia dos astros também, da astrologia, que dentro da Josi, principalmente na Bélgica, a gente conseguiu muito isso. Que jogaria o número 1 seria a energia de Áries, que é uma explosão. É o que explode rápido. Ele explode, mas passou a explosão, tá tudo bem.
O número 4 ali, que seria o prefeito, ele pegaria uma energia mais de câncer, que a gente fala. Ele teria um pouquinho mais de equilíbrio. E o número 7 seria o Libra, totalmente a justiça. Ele gosta das coisas mais justas. Ele desencandeia, ele está mais longe, mas ele gosta das coisas justas. Totalmente para organizar tudo. Essa evolução é bem bacana. Se a gente entrar no segundo filho aqui, Claudinho, o segundo filho que a gente falou, ele cria, é quem vai dar toda a genética para a família. Depois a gente tem que falar da lateralidade, normalmente será uma mulher canhota, desculpa, mulher destra, que vai cuidar do lar, vai dar harmonia. O número 5 vai dar brilho à família, ele vai honrar o clã. E o número 8, nessa escala, lendo ela dessa forma, seria o filho das mutações, das transformações. Ele vai transformar tudo. Eu sempre falo nessa escala, é tudo ou nada. Ele transforma em genética, ele dá brilho à família e tenta transformar. Se não conseguir, ele é 880, inclusive. O número 8 já representa um pouco isso. Se a gente entrar na escala do terceiro filho, que é da comunicação, o terceiro filho ele vai aprender, vai buscar ferramentas, ele vai estudar, ele é simplesmente o louco para o aprendizado. Se entrar no número 6, ele vai pegar tudo que ele aprendeu, ele é um pouco metódico. Ele vai aprender e vai querer provar tudo, ele quer provar todas as ações de vida. E se a gente entra no número 9, o 6, o 3, estuda, o 6, prova, e o 9 eu sempre falo que ele transmuta informação. Ele é o ato justo também que a gente fala, porque ele não quer essa informação para ele quer transformar essa informação para os outros. Dar informação. Ele fala assim, eu não posso guardar isso só para mim. Eu sei isso, por que eu não posso? O que nós estamos fazendo aqui agora? Se nós temos tanta informação, por que a gente não pode passar para o outro, para o público em geral? E também aí nós entramos um pouco na lateralidade, né, Claudinho? Deixa eu só fazer uma pergunta então aqui, vamos lá. Então, para o pessoal entender bem, a gente pode pegar uma primeira lacuna aqui, que seria 1, 4 e 7 como energia masculina, 2, 5 e 8 como energia feminina, 3, 6 e 9 como energia neutra, certo? E aí, dentro disso, a gente não pode comparar as pessoas, tá, pessoal? Não pode falar que todo primeiro filho vai ser igual, porque tem primeiro filho homem e tem primeiro filho mulher. Tem alguma diferente característica disso, Furlan? Vamos lá. Quem que é um primeiro filho homem? Quem que é um primeiro filho mulher? A diferença é que a gente entra na lateralidade, que nós estamos falando, que é outra ferramenta bacana, que a gente não, quando fala lateralidade, a gente não está falando em parte motora. Não é canhotos e destros quem escreve com a mão. A gente está falando toda a parte cerebral. O que seria isso? O primeiro filho seria um destro. O homem destro, ele é comandante, ele age pelo impulso. Esse é o primeiro filho. Se o primeiro filho for uma mulher, ela provavelmente vai nascer uma mulher canhota. Que é o contrário da mulher destra. A mulher destra é a carinhosa, a que quer o aconchego da casa, que quer cuidar dos filhos, quer cuidar do marido, não sei o quê, a camisa tem que estar passadinha. A mulher canhota não, ela é direta ao ponto. Ela não dá volta ao topo. Eu sempre falo que a mulher canhota ela vai comprar carne, ela não vai fazer a comida, não. E a mulher destra vai fazer a comida. Ela simplesmente... Essa parte, só voltando um pouquinho, que não tem nada a ver com sexualidade também, não. Viu? Inclusive, a mulher canhota, o libido dela é muito mais alto. Simplesmente, o primeiro filho, quando nasce, ele vai ser potencialmente um homem destro e uma mulher canhota. Pode haver ao contrário? Sim, a natureza, tudo são potencialidades, tudo pode acontecer. Porém, se nascer uma mulher destra no primeiro filho, ela automaticamente já se transforma em pet hormonal, que a gente fala, que são maneiras de viver que a pessoa precisa mudar essa forma cerebral de viver. Ela simplesmente vai se transformar em canhota. O porquê isso? Porque naquele clã, naquela família, precisava alguém forte, mas não brutal. Simplesmente a gente dá toda a árvore genealógica quando a gente entra nisso. Porque não pode ser uma pessoa brutal, tem que ser uma pessoa firme, mas não pode ser brutal. Se, quando acontece isso, a gente vai entrar na transgeracional da Josi, nessa parte, a gente vai estudar a árvore genealógica, a gente vai buscar que ali teve homens brutais, abusivos. Homens, pode ser tanto força física, verbal, uso de álcool, alguma coisa nesse sentido. O segundo filho, normalmente, é a mulher destra e o homem canhoto. Eu não falei o que é o homem canhoto. O homem canhoto
é simplesmente um cara mais tranquilo, gosta mais da casa, gosta de ficar no lar, mais tranquilão. E o homem destro é o machão, buscar informação, é o que quer trazer tudo para ele, é o que manda em tudo. E o canhoto ele é mais passivo, mais tranquilo. Então, nesse que eu sempre falo, que é de frutificar, de englobar toda a família, normalmente seria um homem canhoto e uma mulher destra. E o terceiro filho, eu falo que é energia neutra. Tanto o canhoto, tanto o destro vai encarar ele totalmente perfeitamente, porque ele é uma energia totalmente neutra. Como ele é de comunicação, ele vai precisar ser destro ou canhoto aqui, tanto faz para ele, porque é totalmente energia neutra. Lateralidade, mais alguma Tá, vamos pergunta? lá. Pessoal, para a gente entender então aqui sobre lateralidade, mais uma vez, então repetindo o que o Furlan falou, não tem nada a ver com escrita da mão direita ou esquerda, tá? Quando nós determinamos destro ou canhoto, a gente está falando de hemisfério cerebral dominante, e o teste que a gente faz para isso é o de aplaudir. Então, a gente pede para vocês aí em casa bater palma, tá? E aí você verifica na hora de bater palma qual que é a mão que vai por cima, qual que é a mão dominante do movimento, tá? Aqui, Essa mão, perdão, perdão, sim, é a mão dominante. é a mão dominante, tá? A mão que vai por cima é a mão que vai ser a sua destra ou canhota, tá? Então tem outro teste também que é de abrir garrafa. Tem gente que abre a garrafa girando e tem gente com a mão de cima e tem gente que segura a tampa e gira a garrafa com a outra mão. Isso determina também a destreza. Tá legal, pessoal? Então, faz o teste aí vocês e aí vocês escrevem aqui no comentário, eu sou destro e sou canhoto. Não é destro e canhoto de escrita, é destro e canhoto de bater palma, tá bom? Enganar o teste também. Ele tá com a mão destra, direita aqui e bate aqui, ó. Isso, tem gente que para a mão aqui, tipo Furlan, para fingir que é o destrão, ele bate palma assim, ó, mas daí é a mão que movimenta. Mas A sejam mão que... verdadeiros com vocês mesmos, tá? Então, para a gente começar a encaixar vocês dentro de uma grade, a gente precisa de algumas informações. A lateralidade, quando se diz eu sou primeiro filho, eu sou segundo filho, eu sou terceiro filho, a gente conta também, pessoal, os abortos, porque os abortos são o nosso lugar. Então, aqui que a gente começa a encaixar algumas informações, tá? Porque se você nasce, sua mãe perdeu um primeiro filho e você nasce depois, você é criado como primogênito, mas o seu lugar, a sua energia nunca vai ser igual a de primeiro filho, né, Furlan? Isso é muito importante colocar aí para o pessoal, porque senão vira uma confusão depois de se achar na grade. Sim, essa parte é bem interessante. Muitos pacientes chegam lá, sou primeiro filho, não sei o que, sou ariano. Aí você vê o cara é mais doce que qualquer outra coisa, não é brabo, não... Aí, pera. Aí você começa a entender, começa a reposicionar a pessoa. E ela começa a entender a função dela naquela família, a função do clã. Porque um primeiro filho ariano, cara, ele é muito bruto. Ele tem que ser muito brutal. Porque duas energias masculinas. Quando você pega um segundo filho com energia feminina, dá um equilíbrio. Eu falo que tudo, que a gente pode, são várias grades sobrepondo um homem, que é a grade de vivência, a grade de nascimento. Aí o cara é terceiro da mãe, o primeiro do pai. Então, essa ferramenta é uma ferramenta que eu falo que ela é muito individual. Não tem como você jogar tanta informação e as pessoas ficaram um pouco perdidas. Porque a maioria tem uma grade do pai, uma grade da mãe, não sabe dos abortos, porque os abortos nem sempre a mulher sabe que teve aborto. Eu sempre conto uma historinha. A mulher está lá na vida louca dela, se a menstruação atrasa, ela nem fica sabendo. Se a mulher quer ter um filho, se atrasa um dia, ela já vai lá fazer o teste. Com 5 dias dessa menstruação, nossa, abortei. E a outra lá atrasou quase 30 dias quando a menstruou, nossa, menstruei. E nem notou que ali teve uma perda de um filho. E quando a gente vai criar isso, a gente vai ter que identificar isso. E nós identificamos, sim. Nós identificamos em cima da personalidade, em cima dos outros irmãos. Você começa a estudar até os outros irmãos. Quando chega paciente meu, eu falo, mas aí, seu irmão mais velho, faz o que da vida? Porque a profissão também designa muito isso. Sempre eu falo assim, que você vai jogando um sobre o outro, você vai conseguindo ter um resultado fantástico. Furlan, e você já colocou aí algumas coisas, né? Que para as pessoas às vezes fica um pouco uma viagem, né? Então nós falamos que a primeira grade ela é masculina, a segunda é feminina, a terceira é neutro,
E aí a primeira linha a gente chama de mundo real, segundo virtual, terceiro simbólico, certo? E aí tem uma coisa que você falou já aí da astrologia, né? Dos signos, né? Por que que a gente está falando de signos aqui? Fala pro pessoal, nós temos os signos masculino, feminino, símbolo neutro, né? Porque a grade ela é composta de 12 pares, de 12 lugares, né? Então, por isso que a gente coloca, gente, que a percepção de uma pessoa nunca vai ser igual a do outro, tá? Porque existe um primeiro filho masculino, existe um primeiro filho feminino, existe um primeiro filho masculino, canhoto, um primeiro filho feminino, canhoto, e aí tem que ver o signo, porque daí você vai sobrepondo as grades. E Acha? isso é que vai gerar o seu contexto geral, que eu me divirto, Furlan, quando eu vejo as pessoas falando de dominância, né, na astrologia, falando, não, porque eu sou do signo tal, eu sou assim, assim, assado. Eu olho e falo assim, legal, né? Parabéns. Mas explica aí um pouco, Furlan, fala aí quais são os masculinos, o feminino. Dois segundinhos, peraí. Vai colar, né, Furlan? Você tá de brincadeira. Tem que estar decorado isso aí, Furlan. É decorado. Então, pessoal, o que que a gente está falando aqui? Que toda vez que a gente vai ter a percepção, cada pessoa tem um tipo de. Nossa senhora, agora o Furlan deu show, ó. Anda comigo. Cada um, gente, tem uma percepção. Por quê? Porque cada um tem um tipo de energia, cada um tem um lugar no clã, cada um tem uma adaptação cerebral. Quando você é, por exemplo, eu que sou destro, muitas vezes eu tenho que entrar em PET hormonal para resolver alguma coisa. E nós temos momentos de PET hormonal. Os momentos de PET hormonal significam o quê, gente? A mulher grávida, a mulher quando entra em menopausa, o homem quando entra em andropausa e ele não percebe isso, são momentos específicos que nós precisamos nos adaptar a esse ambiente. Então vamos lá, Furlan, o que é isso aí? Boa, Furlan. Você está bem demais, Furlan. Cadê a sua assessoria de imprensa aí, Furlan? Você viu? Mas vamos lá. Não, vamos lá, Furlan. Vamos lá. Caiu, vamos lá. mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Tentei mostrar aqui. É muita emoção que você tá aí, Furlan. É muita emoção. Vai, levanta lá o negócio e mostra do jeito que eu Não, mostrar. esse negócio não vamos levantar, não. Se caiu, deixa ele lá. Então tá bom, então vai lá. Eu vou colocar a grade, você vai mais ou menos aqui, Furlan, falando, ó, o primeiro filho, o segundo. Dá para imaginar, as pessoas precisam usar um pouco da imaginação também. É que eu tentei fazer a grade assim, mas ela ficou muito grande. Eu consegui mandar ela por foto aqui, mas não consigo. O primeiro filho, ele é ariano, energia masculina, e está na grade masculina. Então, ele é totalmente masculino. O quarto filho, vou ler a grade dessa forma. O quarto filho, ele é câncer. O câncer é uma energia feminina. Então, aqui vai ter um pouco de equilíbrio. Ele vai estar numa grade masculina, mas com energia de câncer feminino. O sétimo filho, ele é Libra. O Libra, ele é masculino também. Ele está na grade 1, que ela é toda masculina pela grade da lealdade familiar. Isso a gente está sobrepondo uma grade de astrológica numa grade da lealdade familiar. Então, é onde a gente vai procurar o equilíbrio. Quando a gente entra na grade 258, que é das mutações, que eu falo que é das transformações, da onde acontece muitas coisas na vida, o touro, que é o 2, o touro ele está numa energia feminina. O 5 é o leão. O leão é o ego, a pessoa que gosta. O leão é uma energia masculina. E o 8 é o escorpião, que é a energia feminina. Literalmente isso. Quando a gente entra lá na energia, na 3, que é totalmente, que eu falo que é o equilíbrio, que é a energia, as neutras, o número 3 a gente vai entrar em gêmeos. Gêmeos, é gêmeos, né? O gêmeos, ele é uma energia masculina também. Então, a gente entra no 6, o 6 a gente vai entrar em virgem, o metódico, o chato, que ele é bem tudo quietinho, tem que ser tudo certinho. Se o geniano ver isso, o que eu acabei de fazer aqui, ele infarta. O virginiano vê isso aqui, ele infarta. O virgem é uma energia feminina e a gente ali vai para o Capricórnio, que é a energia masculina no 9, que é todas as informações da vida. Desculpa, é o Sagitário 9, viu? Sempre eu confundo o 10 com 9. Sagitário e Capricórnio. Mas a número 9 é Sagitário, que é de todas as informações também. Senhor. Mulher canhota, lambatridade de leão. Qual filho, Eliane?
Aí entra uma bucha grande, hein, Furlan? É grande. Mulher canhota de leão. É, muita energia masculina. Aí tem muito, aí entra muito eco, mas vai depender qual que é a grade do filho, né? Qual que se é o primeiro. E precisa avaliar também se está realmente canhota ou se está em PET hormonal, né? Porque o PET, Furlan, é uma das coisas que eu mais coloco ali para as pessoas, no sentido de você precisa avaliar na hora como a pessoa está, porque o cérebro ele faz isso muito rápido, né? Ele passa muito rápido de um lado para o outro para fazer essa adaptação que ele precisa de sobrevivência, né? Então, dentro dessa parte aí, é onde as pessoas muitas vezes confundem. Eu lembro muito da Josi, ela olhava para mim e falava assim: você é um destro, você é um destrão. Daí, quando eu contei para ela, né, que minha mãe perdeu o primeiro filho, teve minha irmã, perdeu dois filhos, depois teve meu irmão, e aí eu virei um sexto, né? Mas aí começou a contar tudo certinho, enfim, eu fui para lá no 9. E aí, gente, é uma das coisas que a gente não deve ficar fazendo isso só como uma receita de bolo, isso precisa ser estudado, a gente desenha isso numa folha de papel, como o Furlan falou, você começa a procurar isso dentro de uma história familiar, você começa a entender por que você veio ao mundo, por que você veio no primeiro lugar, no segundo, e outra coisa, até ontem conversando com uma pessoa aqui no Instagram, ela falou assim para mim: eu já tive 6 abortos, né? O último foi com 6 meses, eu não aguento mais, não sei o quê. Eu virei e falei assim: são os filhos de luz, eles vieram para corrigir cada um desses lugares. Então, possivelmente, você está muito próximo de chegar no lugar que você consegue pôr um filho no mundo. Mas enquanto as correções não são feitas, muitas vezes elas não conseguem se encaixar ao mundo, né? Então, dentro desse estudo, é uma coisa muito séria. Quando se fala em astrologia, todo mundo leva na brincadeira porque a astrologia virou jornal, revista. E não é isso que a gente fala. Nós estamos. Perdão, Fran? Não tem nada a ver com João Bidu, que é aquele da revista, jornal. Ele é João Bidu, que ele é de ação, que não tem nada a ver com isso. É só informação. Ô, Fernando, deixa eu só responder aqui uma pergunta da Claudinha, que está falando sobre o filho adotivo, tá? Cláudia, quando a gente está falando de filho adotivo, a gente começa a falar de grades cruzadas, igual o Fernando falou, quando junta um casamento de um pai e um casamento de uma mãe que trazem filhos de outro casamento, né? E a hora que eles vão unir para ter um filho entre eles, você tem que unir essas grades, tá? A gente fala que tem grade de vivência, tem grade virtual, tem grade real. Então, é muita coisa para a gente poder falar assim, e quando tem um filho adotivo, como nós vamos fazer? Primeiro você tem que coletar a história dessa pessoa, né? Para a gente entender quem é essa pessoa. E outra, tá, gente? A informação a gente não sai dando de qualquer jeito, não. Lembra que isso aqui é uma live para a gente informar. Mas a informação ela tem que ser bem direcionada para a pessoa de uma maneira que ela consiga carregar isso, né, Fernando? Porque senão isso fica como um peso, né? Fica como peso, justamente. É informação que a gente está só passando, dando uma pincelada para muitas pessoas que nem sabem que isso existe. Simplesmente. Quantos dias são de curso lá quando você foi para a Bélgica, Fernando? Acho que são. É uma imersão, na verdade, né? Uhum. São 5 ou 7 dias, mas o curso começa às 7 horas da manhã do café da manhã e acaba 11 horas 11h30, meia-noite no jantar. Não tem intervalo, não existe isso. Lá é imersão. O curso na sala de café da manhã, durante o almoço tem curso, não tem intervalo. Simplesmente você fica literalmente naquela imersão ali de informação, 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 muita informação. E eu sempre falo, nem tudo você pega na mesma hora. Aquela informação fica ali. Mas o cérebro guardou aquilo ali. Aquilo ali, a hora que você pega um material, como esse material, nossa, eu lembro da Josi falar isso. A Josi, para quem não conhece, é uma mestre nossa. Ela na verdade, ela é francesa e mora na Bélgica, né? Ao contrário do Manu, né? É belga na França. Que ela pegou essas informações, foi criando. Ela é psicóloga, né? E ela foi para o Brasil através do Manu, né? O Manu que começou a apresentar a grade de lealdade para a gente. E aí ele levou a Josi, porque foi da minha época isso, né? Em 2007 o Manu chegou, em 2009 ele levou a Josi. E na época da Josi, quando ela chegou, eram 4 cursos que a gente fazia, era tudo separado. Você fazia um, que era o universo, o homem e o animal. Aí depois tinha ciência e misticismo, tinha astrologia e psiquiatria. E por último, tá faltando um que eu não tô lembrando qual que é, mas eram 4 cursos que ela uniu tudo e agora ela faz a vivência, né? Ela faz a vivência. Eu fiz, se eu não me engano, foi 2 no Brasil com ela e esse na Bélgica. Inclusive era para mim ter ido para a Bélgica agora, né?
agora em Só tá julho. lá, né? Não, era no começo de junho. Sempre a imersão dela é Ah, é começo, verdade. Dia 15 de junho era para eu estar voltando do congresso e aí vocês iam para a Bélgica para fazer imersão. justamente. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui, vamos responder alguma pergunta aqui. Deixa eu só finalizar um pouco dessa história aqui, Furlan. Por que que foram vindo pessoas, né, através da micro, veio o Manu com a leitura biológica, nova medicina germânica, e depois veio o Josi com a história de ciclos. Porque quando a gente vai trabalhar com uma pessoa, gente, todo mundo acha que vai chegar numa microfisioterapia e a informação vai ser igual. E as informações não são iguais. Por mais que eu chegue para uma pessoa e fale assim, olha, você teve uma percepção de uma impotência aqui nessa fase. A impotência para um primeiro filho não é igual para um segundo filho, que não é igual para um terceiro filho, que não é igual para um aquariano, que não é igual para um capricorniano, e assim por diante. E o destro e o canhoto. Então, quando a gente começou a entender tudo isso, que nem o Fernando falou, na primeira vez que você vê isso, você não consegue encaixar toda essa informação. Você precisa estudar. E aí, é o que eu estou falando, eu fiquei 11 anos com isso estocado no meu armário, vamos dizer assim, né? Ali com as apostilas. Eu montei, sempre falo do primeiro, segundo e terceiro filho, inclusive eu trago ali da constelação familiar também o alfa, beta e gama, né? Ele encaixa muito bem nessa história toda. E aí o Furlan, ano passado, chegou e falou, Claudinho, você tem que pôr a grade e essas coisas. Eu olhei e falei, cara, que ideia genial. Porque eu não tinha pensado, gente, nisso. Porque como começou o ser consciente e coerente, né, Furlan? Comecei treinando os pacientes e automaticamente eu dava pouca informação. Eu tinha um dia, 8 horas, para dar um monte de informação. Quem já fez o ser consciente e coerente sabe o tanto de informação que é. É uma avalanche para quem não conhece. Tá? Mas aí o Furlan falou, não, vamos aumentar, então vai até 10 horas da noite, né, Furlan? Eu falei, vamos embora. E agora, não sei se eu vou até 10 horas da noite, se eu vou virar para o domingo até na hora do almoço, e se precisa vai 2 dias, né, vão ser 2 dias. E agora a formação está muito mais completa. Então, dentro disso, convidei o Furlan, porque eu fiz o curso da Josi só uma vez, eu tenho todo o material nativo ali dela tal, mas como o Furlan está mais atualizado e foi ele que fez esse curso várias vezes, inclusive a imersão, eu falei, Furlan, é você que vai tomar conta disso aí, meu amigo. Por gratidão também pela confiança que esse cara teve no meu trabalho até hoje, não é só amizade, tá, gente? Furlan é que nem um empresário aí para mim, né, Furlan? O rei do Goiás não é só o rei do Goiás, ele é um dos maiores atendedores de microfisioterapia do Brasil. Eu repito isso mais uma vez para vocês. Vai lá, Furlan, quer responder alguma coisa aí que você achou nas perguntas? Tem muita pergunta bacana aqui. Ó. Segunda filha taurina. Se a Joy Christine for segunda filha taurina, a grade dela é muito fácil, né? Porque a segunda filha taurina está perfeitamente dentro da grade. Porque você sempre fala, a gente tem uma grade, igual eu sou terceiro filho escorpião. Então sempre tem que sobrepor uma grade na outra. A da Cristiane, desculpa, eu não vou conseguir ler esse primeiro nome dela aqui. Joyce Cristiane, seria uma grade bem fácil de fazer, uma das grades mais tranquilas, porque o taurino ele encaixa na segunda, a gente conseguiria mostrar para ela que a gente fala que da onde que veio a concepção dela, que tudo tem a pré-concepção, né, Claudinho? O que os pais viram no momento. E tem a gente fala de PET hormonal, também tem PET hormonal, a gente falou de lateralidade, dentro da grade dos signos também tem o PET hormonal, e tem a fragilidade do clã dentro de um astro também. É bastante informação, se eu for lá. Aí o povo agora vai fritar o cérebro aí na live. Gente, vamos lá. Quem tiver mais pergunta aí, vai colocando. Que aproveita que o Furlan está bem disposto aí, já até derrubou o negócio dele lá. Mas vamos lá, pô, Furlan. Não acredito que você derrubou o negócio até agora, cara. Isso foi um destro nervoso, né? Ah, não, você canhoto tá em pet hormonal, né? Esqueci desse detalhe. Mas, voltando a falar isso, de destros e canhotos, como você falou pouca hora, vamos pincelar isso aqui também, que você é destro, eu sou destro. Talvez lá no momento eu preciso se tornar canhoto por adaptação de vida, sobrevivência de vida. E isso faz com que as pessoas mudem, vai e volta. O cérebro é muito rápido. Vai e volta. Conheço, até a Carlinha que estava aqui, ó. A Carlinha, para quem conhece, ela é professora de micro, né? Quem conhece ela, dentro de uma sala de aula, jura que ela é canhota. Dentro de casa é destro. Fala isso não. A Michelle que manda. O trabalho é testão.
Não, mas é verdade, a Michelle que manda aqui em casa, o pessoal acha que eu que mando, não mando, não, rapaz. Eu sou pacato, eu sou um cara que aceito tudo que vem, vixe. Ela Mas fez a janta hoje para mim, foram 2 bolachas e água, Furlan. Eu água e peguei, sal. agradeci, ajoelhei no milho lá, falei obrigado, Senhor, e vamos que vamos, olha lá. Ela colocando aí, lógico. É, vamos falar outra coisa que a gente fala, que até a Cláudia perguntou aqui, quem é da área de saúde tem mais perfil de quê? Não entendi essa pergunta. É assim, Furlan, deixa eu traduzir um pouco, que eu acho que é uma coisa interessante mesmo que a Cláudia trouxe aqui. Que como a gente tem perfil masculino, feminino e neutro, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, as linhas tal, tem as profissões que se encaixam melhor em cada tipo de comunicação, entendeu? Então, quando você pega um terceiro filho ali que é a comunicação, com certeza ele vai se dar muito bem em uma área de comunicação, como se fosse uma telefonia, tá? Um 0800 da vida, né? Se você pega um tipo de pessoa que já está numa área mais fechada, muito masculinizada, ele vai dar porrada no telefone, ele não vai servir muito para trabalhar, né? Então, é muito legal que tenha, né? Eu, na minha época, Josi falava muito disso. Ó, esse signo aqui vai ser bom para esse, né? Na área da saúde, vocês são bons nesse aqui. Eu falo que todo mundo que está no 3, 6 e 9 dentro da área da saúde, se dá bem por conta da comunicação. Eu falo que isso facilita demais, né? Como você colocou ali no 3, 6 e 9. Peraí que eu preciso colar isso aí, Fernando. 3, 6 e 9, que você falou do eu aprendo, né? Aí o Seis. outro é o eu preciso testar e o outro vai além, né? Então, quer dizer, esse 3, 6 e 9, ele vai muito bem na área da saúde. Mas nós temos vários tipos de profissão que realmente elas se encaixam dentro das energias. Quer Que é colocar mais alguma coisa aí, Fernando? 7 encaixaria no protetor, no policial, que ele vai querer proteger tudo. Eu sempre falo Sim. de proteção de bens, proteção do pessoal. E o 258, ele quer em que profissões? São talentos, né? Eu sempre falo, 258 são que vão cuidar muito bem do seu lar, da sua família. Mas ela pode cuidar bem da empresa, porque a empresa pode ser um filho para ela. Simplesmente vai querer dar brilho ao tudo. Vai ser profissões que dá brilho a todos e tudo. Mas quando a gente fala do 369, eu falo que o 3, ele pega toda a comunicação, ele vai aprender, ele vai atrás de tudo que é informação, ele vai tirar tudo que está desenterrado e vai querer tirar tudo e trazer tudo. O 6, quando ele chega ali o 6, simplesmente ele... Meu fone deu zebra aqui, deve ter aquela bateria, tá? Você comprou onde? No Paraguai, esse fone de ouvido aí? Você estava comigo. O 6, ele vai querer provar, vai provar todas as informações que ele teve. O 6 pode ser um biomédico que está ali, ó, provando. Ele quer provar. Ele tem que estar... E o 9 seria um ótimo professor, porque ele não aceita ficar tudo para ele. Ele quer passar informação, porque ele acha justo ele, tudo que ele sabe, ele passar aos outros. Terceira Deixa eu filha. responder uma coisa aqui, Furlan. Yasmin, você perguntou aí qual seria uma profissão, né? Eu não acho justo a gente chegar e falar assim, olha, tal profissão seria boa para você. Imagina que eu chego para você, Yasmin, e falo assim, Yasmin, para você, tá, que tem toda essa característica, o ideal seria ser jogador de futebol, tá? Você entende que às vezes não é o seu lugar certinho? Então, porque que a gente colocou ali atrás um pouco o quê? Que você vem para encaixar e fazer alguma correção dentro do clã. Então, tem as profissões que facilitam, sim, mas escolher profissão eu colocaria de uma outra forma, Furlan, o que você tem a dizer sobre isso? Responde aí para Yasmin também, porque são 2 pontos de vista, né? E outra coisa, tá, gente? O destro e o canhoto, quando você tira a foto, você consegue ver o destro e o canhoto. O destro sempre tá assim, reto. O canhoto tá assim na foto. Tá? Se vocês forem voltar lá na foto minha do Furlan de divulgação, eu tô assim, o Furlan tá assim. Então, é onde eu falo que ele para tirar a foto, ele entrou num pet hormonal. Então, vamos pegar a opinião de um canhoto agora, né? Não, eu sempre falo, não tem receita de bolo, ninguém vai falar em cima disso aqui, você tem que fazer isso aqui, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, você tem que ser agrônomo. Não, não é isso. Simplesmente a gente consegue mostrar para as pessoas o que é a facilidade dela. Porém, um médico veterinário e um médico da saúde não vão cuidar de vidas. Então, pode ser tanto um destro, um canhoto, um primeiro, segundo, um terceiro filho. Porque
se a gente pensar por isso, se for um terceiro filho médico, ele vai ser um excelente comunicador dentro de um hospital. Se Sim. for filho, ele vai mandar em todo mundo lá dentro. Ele vai conseguir dar ações. Isso. E outra coisa, Fernando, que eu até coloquei aqui de volta essa foto, para a gente lembrar que a gente caminha, tá, gente, dentro da foto, a gente evolui. Nós podemos evoluir na linha horizontal ou na vertical. Fala aí, Furlan, como é que funciona isso aí? São evoluções de vida. Eu sempre falo que tudo são evoluções de vida. Que a gente pega lá no 258. Vamos pegar 258 aqui. Que o 2 vai frutificar. Quando ele entra no 5, que ele vai pegar dar brilho. E quando ele entra no 8, são as mutações de vida. Que ele vai tentar transformar toda a vida dele. Isso é uma evolução de vida. Se a gente pega o 3, 6, 9 aqui, que a gente já falou várias vezes, o 3 vai aprender, o 6 vai provar, são etapas de vida. Claudinho, você está no 3, no 6 ou no 9? Você está transmutando informação, passando para os outros. É uma evolução de vida aqui também. Uhum. E outra coisa, Furlan, que é legal dentro da constelação também, é que a gente fala assim, o primeiro filho é aquele que entra na mata abrindo a mata, né? Ele pega o facão e entra abrindo. O segundo, ele já pega essa mata aberta, né? Ele já não precisa mais abrir. Ou seja, ele já tem essa facilidade do primeiro, tá, gente? Então, quanto mais embaixo você tiver da grade, com certeza os seus irmãos já facilitaram tudo isso, que é o que a gente chama de filhos de luz. O terceiro filho, ele não viu o primeiro abrir a mata, ele só viu o segundo caminhando, ou seja, eu entro caminhando na boa, porque meus irmãos já fizeram tudo que eles tinham que fazer, tá? Então, dentro dessa parte aí, quanto mais embaixo você tiver na grade, mais para o canto você tiver, com certeza você já agregou tudo isso. Mas todos nós deveremos evoluir dentro de uma grade, todos nós temos o direito de buscar essas energias, né, do masculino e feminino, neutro, como eu mesmo disse quando eu fiz a parte de comunicação. Nós somos sinestésico, visual, auditivo. Todos nós temos as três comunicações. A gente tem a facilidade e a dificuldade, mas você pode trabalhar ou em cima da sua facilidade ou potencializando a sua dificuldade. Aqui é a mesma coisa. Eu sou um nono filho, mas eu preciso trabalhar a minha energia masculina. Eu preciso trabalhar o meu feminino também. Então, todos nós temos que estar movimentando nessa grade o tempo inteiro, certo, Furlan? Vai aí, fala a sua parte aí, Furlan. Qual que é o seu signo? Eu sou peixes. Peixes? Ah, então você está quase chegando lá. Porque as pessoas vão perguntar... Você vai falar que eu estou para virar Jesus, não, hein? Só não pode ficar iludido, né? Não, mas agora você explica por que eu falei isso para não parecer prepotência e arrogância, pô. Eu tô no 11 ali, que é no 12, que é o peixes, e o que acontece depois do 12, por lá. Vai aí, vai. Depois do 12, sempre fala 7, 8 e 9. Um vive no real. O 1, 2, 3 é o real. O 4, 5, 6 é o virtual, está um pouco mais longe, que eu até pus pouca hora que seria um prefeito, e o 7, 8, 9 seria um presidente, que estaria no simbólico, ele comandaria longe. Quando a gente entra em 10, 11, 12, a gente entra em várias outras potencialidades que a gente fala, que a gente transmuta muita informação. E essa brincadeira que o Claudio falou é uma brincadeira até dentro do curso da Josi. Olha, você atinge o 13º, você já salvou o mundo, você já pode ir embora, virou Jesus. Eu quero ficar bastante tempo aqui ainda, viu, gente? Eu acho que eu vou retroagir aí um pouco nessa grade. É informação, mas qual que é a nossa função na vida? Evolução. Furlan, deixa eu falar uma coisa aqui antes de você entrar na próxima fala sua aí, que eu preciso interromper, porque a gente falta 16 minutos aqui, eu preciso ir começar a direcionar para a gente finalizar, né? Furlan, é aquilo que eu já cobrei de você, tá? Dentro do ser consciente coerente, você já está convidado, essa parte é sua, né? Dessa parte da grade, tá? Mas você vê o tanto de curiosidade que as pessoas têm, as pessoas querem saber, né? E eu acho que é um direito das pessoas saberem realmente. Então, mais uma vez, eu falo para você que você deveria criar um curso disso, uma linguagem mais simplificada, né? Porque dentro do curso da Josi, não necessariamente, gente, precisa ser fisioterapeuta, não necessariamente precisa ser da área da saúde, tá? Como eu disse, o Furlan tem uma baita uma experiência, porque ele atende muito, ele tem uma experiência de curso, ele tem experiência de dia a dia, de consultório. Então, Furlan, eu penso aí que você deveria fazer alguma coisa para o pessoal poder se inteirar e parar de pensar só em
Ah, eu sou Áries, ah, eu sou Peixe, ah, eu sou isso, para as pessoas começarem a buscar um pouco mais, entender, inclusive dessa grade de família. Topa, Furlan? Pai, vamos ver o que vai acontecer. Eu falo que o universo sempre manda as informações pra gente, a gente não pode teimar. Eu sempre falo, vamos seguir o fluxo da água. E sempre esse material cai na minha mão. Por algum motivo, o universo manda esse material para minha mão. Eu tento, a gente descobre. Você viu a semana passada o Close Friends? Não localidade, Furlan. Quando a antena está aberta, meu amigo, o negócio chega. Aí descontinuidade. Você tem que estar de olho no sinal para você poder materializar isso aí, para colapsar. Ficar no 9 para me conseguir isso aí. Você Deixa. chega. E não é à toa que isso chegou na minha mão agora também, né? Eu falo, nós temos a parceria aí dentro do Ser Consciente Coerente. Então eu falo mais uma vez que você deveria fazer isso sim. Ó, o pessoal falando aqui, ó, faz um curso online. Outra coisa que a gente pode fazer, Furlan, é fazer um webinário e dar uma aula sobre isso para as pessoas, entendeu? Pegar aí umas 4 horas, ver quem está disposto a fazer. A gente consegue fazer uma aula mesmo, seja pelo Zoom, seja pelo YouTube, tá? E aí eu acho que é uma coisa que fica bem legal. O que eu tentei fazer aqui, que deu zebra, ali, quando as pessoas visualizam e entra na comunicação, né? Eu sou sinestésico. Eu consigo muito mostrar fazendo. Uhum. É visual. Então, a gente falando, elas não captam tanto. Quando vai fazer um webinar nesse, fica bem bacana fazer da forma que eu tentei fazer aqui. Claudinho, então, só dar um exemplo próprio meu. O que seria uma grade da lealdade familiar? Eu sou um terceiro filho, sou fisioterapeuta, trabalhei com a comunicação e fui buscar muita informação. Estudei, desenterrei coisas, fui atrás, cheguei lá no sexto, que eu peguei, tentei provar para mim mesmo que tudo que eu estudei estava certo. E hoje eu provo, dia a dia, paciente a paciente, eu falo que meus pacientes, quem não tem resultado é quem não vai até o final, que não faz milagre, né? Do dia para a noite que as coisas acontecem. Mas todo paciente que vai até o final eu garanto resultado. Às vezes eu falo, não posso ser prepotente assim, mas quem vai até o final todos têm resultado, que é o 6. E aí, se eu passar para a fase 9, aí vou dar o curso. Que aí seria, vou pegar isso aqui, ó, esse aqui é um 9. Porém, eu sou escorpião. O escorpião está lá na cadeia 2, lá no 8. O que tem a ver? O escorpião é o quê? Transformações. Todas transformações. Eu venho de uma família totalmente rural. Meu pai, minha mãe está aqui, estava ouvindo um pouco, não sei se eles estão aqui ainda. Simplesmente, sempre aprendi a mexer com fazenda. E hoje eu trabalho com saúde. Isso é uma transformação, uma mutação. Simplesmente a minha função na vida era... E eu tenho que falar uma coisa, ser honesto aqui, porque é meu dubi-dubi-du, né? Que quando eu te conheci, você era bem chucro mesmo. Você teve uma evolução gigantesca aí nos últimos anos. Ué, é verdade, eu tô mentindo? Eu já falei isso pra você, pô. Eu sempre falo isso é real, é virtual. Quando eu entrei na micro, o primeiro aliança do Coffee Break foi Afonso, foi lá apresentar a micro. Eu falei, se esse cara tá duvidando da minha inteligência, não é possível. Curtindo a minha cara, eu tô gastando 13, 14 mil reais naquele modo. Falei, que você tá doido? Não tem como, porque esse cara tá duvidando de mim. Porque eu tava lá simplesmente buscando informação, porém é algo totalmente inovador. Hoje, quando fala de micro, todo mundo, nossa, micro. As coisas começam a ficar mais simples. Deixa eu te entregar aqui. Cheguei para refazer o curso do Manu, né? E aí o Furlan sentadinho lá, no segundo dia o Furlan apareceu com o dedão do pé desse tamanho. Assim. Aí o Manu virou, Cláudio, aí eu fiz um atendimento nele aqui, fica de olho nele, vai atendendo ele aqui. Aí apareceram com um saco de gelo e tum na cabeça do Furlan. Lembra disso, Furlan? Aí todo mundo, tipo, saco na cabeça, de gelo na cabeça, o que tem a ver aí, gente? Vocês vão ter que convencer o Furlan a fazer um webinar aí. Furlan, vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma caixa de perguntas, depois eu abro no meu Insta e você no seu, tá? E a gente vê quem tem interesse, a gente combina aí certinho uma frase, quem tiver interesse a gente coleta essas pessoas todas e aí a gente vê um sabadão para fazer isso aí. Tá fechado já, eu resolvo isso aí. Eu vou ser seu empresário nessa. Por que gelo na cabeça? Tem tanta informação de gelo na cabeça. Eu lembro, nesse curso, aí, Manu, eu conversei com o Manu, tava o Claudinho lá, a gente conversando, aí muitas pessoas, minha perna esquentou muito, ela tava literalmente pegando fogo, com muita febre, o pessoal vai pro hospital, eu falei, em primeiro lugar, se eu não acreditar na ferramenta, eu posso ir embora daqui. Se eu for pro hospital, eu vou pra Goiânia, não vou embora, não vou no hospital aqui.
Porque eu estou aqui num curso, eu tenho que acreditar nessa ferramenta. Se eu não acreditar nisso, por que eu vou passar isso para meus pacientes? Porque, como o Manu sempre fala, a nova medicina germânica, você vive ela. Você não só aprende, você aprende vivendo. Então, sempre eu falei até um dia lá, muita gente, não sei o quê, era até tinha um menino lá de Portugal, o Paulo, ele falou, Fernando, vamos pro hospital, você vai gangrenar a sua perna. Eu falei, não vou, eu fico. Fiquei. No último dia de curso, o que eu tava? De sapato. Sem nada. Ah, é verdade, tinha esse detalhe que você ia de chinelo. Eu compor nada. O pé explodiu, né? O dedo Aham. explodiu. Porém, são informações. Eu falo que muitos colegas nossos profissionais falham por não acreditar nas ferramentas que tem. Porque não adianta, sei lá, fazer microleitura, fazer JOSI, fazer não sei o que, fazer de curso e arquivar material. Mas, Uhum. em primeiro lugar, tem que fazer o curso e acreditar na ferramenta. Existem ferramentas, muitas ferramentas. Ah, não sei o que, eu fiz micro, eu fiz não sei o que é melhor? Não tem o que é melhor. Tem ferramentas que aderem a você quando você precisa. E agora eu estou no atendimento 2.0, que é a partir de agosto, agora é justamente isso. É integrar todas as informações que eu tenho, vai ser um atendimento mais longo, inclusive vai ser até 4 dias, o paciente tem que ir na clínica, para fazer toda a integração de informação. Pega tudo que nós sabemos e pronto. Que a micro é nosso carro-chefe, meu carro-chefe até hoje, porque a ferramenta que você desbloqueia todos os traumas de vida dos pacientes na memória celular. Porém, às vezes, você desbloqueando, ele vai ficar perdido ali, ele precisa se reposicionar. Onde a gente entra com a grade da lealdade familiar. Ele precisa reposicionar a sua família, reposicionar no seu clã, fazer toda a reposição. É o que você Sim, está fazendo, a vivência, né? sim. É porque eu falo assim, Furlan, a sociedade, né? A gente vai falar de Brasil, mas isso é no mundo inteiro. A sociedade, ela se acostumou a ter o comprimido mágico, né? A fazer isso aqui, vamos resolver, eu quero resolver. E aí a gente fala, pô, você demorou quanto tempo para fazer isso? E agora a gente precisa de um tempo para fazer o corpo se equilibrar. O corpo, ele tem uma forma de se reequilibrar, que a gente chama de homeostase. Então, isso tudo, as pessoas precisam entender que o corpo precisa de tempo, ele precisa de estímulo, e aí a gente entra com essa parte aí de LED, de homeopatia, da informação, que é uma das coisas que precisa ressignificar. Porque senão, não adianta a pessoa sair repetindo as mesmas coisas, que elas vão continuar tendo os mesmos resultados. Então, é onde a gente entra. Vamos mudar tudo isso. Foi quando eu resolvi criar o treinamento, né? Falar, meu, quer mais? Eu tenho mais para oferecer. Só que dentro disso vocês vão ter que vir num sábado aqui, vai ter que ser sábado o dia inteiro. E aí, dentro disso, isso tem valor, mas isso agrega para a tua vida. E nós não estamos mais falando só de patologia, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de evolução, de uma pessoa pegar a informação e somar na família dela, no trabalho, começando pela vida pessoal, né? Aquela história. Eu mudo a mim mesmo e depois eu transformo o restante. E isso, pô, eu tô aí há 15 anos fazendo isso. Você tá quantos anos, Furlan? 11? Desde 2009? 11, 11, 11, 2000. né? Então, fala assim, gente, isso multiplicado pelo número de pacientes que a gente já atendeu, isso é uma história muito grande, tem muita história que a gente já viu. Ontem foi um dia muito legal de atendimento, cara. Hoje de manhã eu tive umas histórias muito legais de pacientes que, se você entra com um cérebro racional, destrão, é julgamento, você não ajuda essa pessoa, porque são histórias muito fortes de relacionamento. Então, quando você mostra para a pessoa, olha, o caminho é esse, sua energia é essa, é assim que funciona, isso daqui que você tem que olhar, aí a gente usa as ferramentas, e isso é um atendimento diferenciado. Porque ir lá só fazer a micro, vamos brincar, né? Faz toda a benzeção e manda o cara embora, eu costumo dizer que isso é fácil. Tirar dor é a coisa mais simples do mundo. Eu quero ver manter o cara sem dor. Tirar o cara da depressão é fácil, eu quero ver manter o cara sem depressão. Né? Tirar o cara da ansiedade é fácil, quero ver deixar o cara sem ansiedade. Sim. Porque aí, às vezes, até o próprio paciente, ele busca simplesmente tirar aquela dor. Aí você chega lá, aquela dor não é o que atrapalha ele. Aquela dor simplesmente é o que incomoda ele naquele momento. Nada mais do que isso. E outra Eu coisa, atendo. né, Fran? Pela nova medicina germânica, a dor é uma solução biológica, né? Quando a pessoa conseguir entender isso, aí muda muita coisa, né?
Eu falo que a nova medicina germânica, acho que também para fazer curso do Manu não precisa ser profissional da área de saúde, não. Não, não, É agora tá tudo aberto. Só a micro que precisa ser fisioterapeuta. a leitura biológica do Emanuel Corbel é algo que eu falo que todo mundo tem que fazer, que vai se entender, vai parar de ter medo das febres, vai parar de ter medo das dores. Todo mundo, Furlan, pede indicação para mim de nova medicina germânica. Nós temos bons profissionais no Brasil, sim. Mas quem conhece Corbel sabe do que a gente está falando, cara. Não adianta a gente falar que nós somos isso e aquilo. Que o Manu, cara, ele está muito fora do padrão. Eu posso dizer, fulano é bom, fulano é bom, fulano é bom, mas o Manu nem cabe aqui nessa tela, né? Emanuel 13, né? Manu é o 13, pode crer. Inclusive, agora ele evoluiu, né? Agora ele está entrando com as energias hebraicas também, né? Com outra Sim, ferramenta sim, sim. fantástica. Nossa, já tem um ano e meio que nós fizemos aquele Um ano e curso. meio que nós fizemos o curso. Então, Furlan, dentro disso, Furlan, bora lá fazer esse webinário para a gente começar então essa parte da informação. Você topa, Furlan? A gente Uai, depois conversa aí nos bastidores um sabadão que a gente vai ver com as pessoas, ou a gente faz 2 dias à noite também para ter tempo suficiente disso. Gente, não é difícil fazer, é só fazer isso pelo Zoom ou mesmo pelo YouTube, tá, Furlan? ô, Claudinho, mas esse webinar podia também fazer, passar informação global e a gente fazer ele bem individual. A gente pode fazer grade cada um, cada um. Simplesmente a gente não termina ali naquele webinar de 4 horas, mas a gente Uhum. passa na grade no decorrer do tempo para cada Como pessoa. depois a gente conversa sobre isso, a gente faz um atendimento individual, como que funciona tudo isso. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer assim, viu, Furlan? Eu acho que isso funciona muito bem. As pessoas precisam disso, Furlan. Porque olha só, quantas pessoas você atende por dia? Uma média. Agora é 16, antigamente era 18. Aí as pessoas. O Furlan, gente, ele tá fora da casinha. Eu tô no 8, eu tava com 10 em São Paulo com 15, hoje eu tô com 8 e tô feliz da vida, porque eu não aguento. Bom, mas eu também, né? O Furlan não tem um papagaio para dar água. Eu tenho filho em casa para chegar. Você atende até 11 horas da noite, né, Furlan? Não almoça. Aí que eu sempre falo, as pessoas, mas você não cansa? O que você acabou de falar, Claudinho? Cada um é cada história. Então, você entra naquela história daquele paciente, cada paciente te dá mais energia pro próximo. É bem Sim, bacana aí. com certeza. Cansa, lógico. Tem paciente que é um pouco mais. O primeiro cansa, né? É câncer, esse aí é o mais complicado que eu falo. Mas vamos lá, Furlan, vamos combinar isso daí, porque eu acho que o pessoal quer, cara, e quando o pessoal quer, a gente mostra. Porque a informação do quando você vai para o mundo online, Furlan, você consegue explicar. Ó, nós ficamos mais ou menos. Você atende a cada quanto tempo? Eu voltei para 1 hora. Eu estava com 50 minutos, 45 em São Paulo, eu voltei para 1 hora. Vou ter dois tipos de atendimento. O atendimento normal, 45 minutos, e Uhum. o outro vai ser 1 hora. Mas vamos lá. Em 4 horas você atende em média aí, vamos pôr 6 pacientes. Uma Em manhã, 4 horas você dá um curso para quantas pessoas, cara? ah, Na mídia, entendeu? Então, dentro dessa parte aí, é que eu acho que fica muito legal, entendeu, Fernando? A gente conseguir potencializar isso daí. uhum. Topa? Bora, meu nome é No pronto. ser consciente e coerente, lembra, já tá, já Já faz parte já. Só que ali é onde eu dou a informação e as pessoas é que tem que pegar isso para transformar em alguma coisa na vida, né? Porque daí parte da individualidade. Eu treino muito essa individualidade. As pessoas só se encaixam diante de tudo que eu faço, né? Mas fazer um treinamento desse é para a gente direcionar mesmo a energia das pessoas, para elas se conhecerem mais e elas se potencializarem a partir de um empurrãozinho bem leve, né, Furlan? é um empurrãozinho que se não ficar em pé, ele rasteja, mas só, porque talvez a primeira Isso. é impactante. Aí ele fica um pouco, eu falo, calambiando, mas depois ele vai embora, depois ele segue. Ele consegue, porque o excesso de informação também não é bom. Eu falo que a informação, ela é boa, tempo ao tempo. Como você sempre fala lá no Ser Consciente Consciente. Tudo na vida tem pausa. Nada pode ser de uma vez. Tem que ter um pouco gradativo. Tudo tem o seu tempo, né? Orlando, falta um minuto para terminar. Queria te agradecer de coração, tá? Toda a nossa amizade. Você sabe do respeito que eu tenho por você, por toda a consideração que eu tenho por você. Você é um cara que foi muito importante aí para mim no meu salto dentro do Ser Consciente Coerente. Você sabe que o Ser Consciente Coerente está tomando outros rumos muito maiores. E você faz parte disso e vai junto comigo, tá? Então, agradeço de coração a todos que assistiram. Orlando, obrigado. Você tem 40 segundos aí para se despedir, Furlan. Muito obrigado pelo convite, Claudinho. Eu agradeço todo mundo, agradeço o pessoal que ficou aqui o tempo inteiro conosco. Minha irmã está aqui também, minha namorada, meus pais estavam ouvindo aqui. Agradeço a todo mundo
paciência de ouvir nós. E vamos lá, vamos fazer o webinar. Meu nome é pronto. Só vamos sentar, parar e organizar. Só para o pessoal entender, né? Em Goiás não tem só cantor sertanejo não, viu, gente? Tem Furlan também, um dos melhores micros do Brasil aí, ó. Furlan, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Fique com Deus, gente.